nós temos agora na sequência a professora Fabiana Retameiro chegando, não sei se ela já está aí, e os professores dos segmentos do Fundamental 2 e 1, Educação Infantil, também estão entrando, os coordenadores, na verdade, né? Coordenação aqui. Você está aí? Estou aqui, acabei de entrar. Tá bom, não vi tua imagem ainda. Mas eu agradeço muito a Fabiana. A Fabiana é uma colega querida, já esteve aqui. E vocês sabem que a Fabi, ela é uma preciosidade, ela é professora de letras, né, professora de língua portuguesa, né? Mas hoje ela não está mais nessa área, né? Deus a chamou e ela está aí na área de liderança do Departamento de Educação. Hoje ela é departamental de educação de uma associação em Manaus. É isso, Fábio? Então tá lá ela, no coração do Brasil, na Amazônia. Deve ser um calorzinho, hein, minha amiga? E eu fico muito feliz que você atendeu ao nosso convite para falar um pouquinho sobre a sua experiência e tudo mais, de observar uma aula. Querida, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. Você é muito bem querida aqui, a gente gosta muito de ti e é uma alegria revê-la e ouvi-la também. Contigo aí os momentos que se seguem, tá bom? Olá, gente bonita, que prazer estar aqui com vocês, mesmo que remotamente. Eu cheguei agora, Esther, eu ouvi que vocês estão desde cedinho. Não sei se querem fazer uma parada de 5 minutos ou posso tocar o barco aqui? Não, você pode tocar, porque assim, nós estamos reunidos aqui na sede com 5. As meninas dos campos e das unidades, na verdade, das escolas, entraram agora à tarde, mas aqui a gente está se alternando e saindo. Pode seguir. Entendi. Então, tá bom. Então, voltando, deixa eu já até ligar aqui no computador, porque senão a bateria já vai. Estou chegando assim correndo, meninas, porque eu estava no interior do Amazonas ontem e hoje cedo, não pegava internet, não pegava nada, eu correndo para chegar aqui a tempo. Estava no coração da floresta, numa escola missionária que nós temos lá. Só um minutinho que eu vou colocar aqui para funcionar. E realmente é uma alegria, agradeço as palavras gentis da Esther. O carinho é recíproco, ela sabe disso. O carinho e a admiração são recíprocas. E a alegria de falar com este grupo, desta região, né, me deixa muito feliz. Hoje nós vamos falar um pouquinho, embora eu fui coordenadora pedagógica, fui professora, desde os pequenininhos, dei aula desde a educação infantil até a faculdade, gente. Fui professora também, fui coordenadora pedagógica da escola, coordenadora pedagógica por área, e tive o privilégio também de ser coordenadora de campo. Hoje eu atuo no Departamento de Educação como departamental. Mas a coordenação é algo que é o coração da escola, né? A gente pode até ser, hoje, diretor departamental, né, diretora, mas é a coordenação que vai dar o ritmo da escola, vai dar a qualidade da escola, é a coordenação que vai dar o ritmo da escola, o ritmo pedagógico, a qualidade da escola, e, portanto, é o coração. Portanto, é o coração da escola. E hoje nós vamos falar sobre a observação da sala de aula, mas antes de eu falar de observação da sala de aula, eu preciso calçar com algumas coisinhas antes e depois a gente vai falar sobre a observação da sala de aula. Por quê? Vou colocar aqui já o slide, daí eu vou falando, tá? Deixa eu só colocar aqui, daí a gente vai falando. Então, a coordenação, o coordenador, ele sabe que faz parte do dia dele, do dia a dia dele, da rotina dele, colocar a sala de aula para ser vista, para ser observada, para ser acompanhado do professor. Mas sabe que a Esther não esteja nos ouvindo, mas ela está? É muito difícil a gente fazer isso, não é mesmo, meninas? A gente entra numa loucura do dia a dia, trabalha, parece que a gente fez um monte de coisa e aquela sala de aula que você gostaria de entrar, você não entrou, né? E aí alguém pergunta para você, fala assim, nossa, mas você não viu a sala de aula? E você fala, não vi. Ou você fala, mas que não precisava, você não sabe exatamente o que falar, porque eu vou fazer o quê? Como que eu vou fazer para entrar? Porque teve prova para imprimir, teve roteiros para mandar, teve pai para atender, teve aluno que tropeçou e caiu, tudo aconteceu. De repente, eu sou uma coordenadora que atende a educação infantil até o terceiro ensino médio, então é uma ginástica mental. Eu saio da educação infantil e, de repente, eu estou no terceirão, é outro jeito de pensar, é outra configuração, não dá tempo, às vezes. E a gente fica nesse negócio que não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo.
Então, antes de nós falarmos da observação da sala de aula, é preciso falar umas coisinhas que antecedem isso, tá? E eu falo isso com a propriedade de quem estava como coordenadora, quem foi professora, coordenadora, e sei das dificuldades da nossa rotina. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu escolhi essa palavra em inglês, né? Juntos, né? Coloquei ali os bonequinhos ali um ao lado do outro, porque o coordenador, como diz a própria palavra, é junto. Ele é junto do professor. No passado, década de 80 até década de 90, se falava muito de supervisor pedagógico, né? A palavra caiu em desuso, por quê? Porque, teoricamente, ela não sustenta o que se espera hoje do papel desse profissional. O papel deste profissional não é um supervisor, ele é um coordenador, ou seja, ele está junto, prefixo junto, andando ao lado, ok? Trabalhando, só um minuto, minha gata resolveu passar aqui agora, trabalhando junto. Bom, quando eu comecei a trabalhar na coordenação, tem uma foto minha como professora, quando eu comecei a trabalhar na coordenação, uma vez, nós tínhamos uma aluna que ela era surda e, por consequência, era muda, né? E ela estava conosco, a tia dela era uma das coordenadoras, né? E nós estávamos no carro e ela perguntou para a tia dela o seguinte: tia, né? Na linguagem, né? De livros, tia, ela é professora ou ela só olha? Ela é professora ou ela só olha? Mas como assim só olha? Porque a aluna estava perguntando: ela é professora ou ela é coordenadora pedagógica? Olha a percepção. Ela é professora ou ela só olha? Eu ri muito daquilo, mas fiquei impactada no meu primeiro ano, com a visão que alguém podia ter, se eu era professora ou se eu só olhava o que estava acontecendo, olhava como a escola estava indo. E aí eu pergunto para vocês, você é professora ou você é aquela que só, olha só olha? Aquela pergunta de uma criança de 7º ano, na época, me provocou demais. Demais. Eu não estava mais na sala de aula, eu não era mais professora no sentido da sala de aula, do dia a dia, né? Mas eu não queria ser aquela que só olhava. Eu queria ser a coordenadora. Então, o que exatamente eu deveria fazer? Bom, com isso, eu quero perguntar algo para vocês antes de nós iniciarmos. Eu quero que vocês me digam aí no chat. O que faz parte da sua rotina diária de trabalho? Sem medo de ser feliz, coloque aí. Vou até sair daqui para olhar o que vocês vão escrever. Quem quiser falar, opa, se sinta à vontade para falar. Mas, deixa eu até sair daqui. Eu quero ouvi-los. O que faz parte da rotina de trabalho de vocês? Pode escrever aí no chat. Ou pode alguém abrir, mais de uma pessoa, escola sabatina. Mais de uma pessoa pode abrir aí o microfone e falar quando você chega na escola, quais são, por exemplo, 2 itens que sempre vão ser feitos, todos os dias. Ninguém quer falar? Todo mundo está com medo de se expor? É isso mesmo? Se a gente estiver sozinha, falariam? O que a gente faz todos os dias? Então, tudo bem. Então, não vamos colocar. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Valéria Paz, aqui de Maceió. Tudo bem? Tudo certo. Por favor, Valéria, pode falar. Quando eu chego aqui, uma rotina, né, que está todos os dias, eu dou sempre uma volta pela escola para ver se está tudo bem, se todos os professores estão acomodados, se nossos alunos estão acomodados, se tudo está acontecendo a contento hoje, né, se todo o material de aparato que nós temos que ter se estão funcionando, enfim. Eu faço primeiro essa vistoria. Agora, sim, o que eu amo fazer? Eu amo trabalhar projetos. Então, assim, todos os bimestres eu amo trabalhar projetos, porque me aproxima dos alunos sempre, e, assim, os retornos de projetos são incríveis. Então, assim, o meu olho brilha para isso, enquanto coordenadora. Agora, o burocrático eu faço. Mas, assim, o que eu amo fazer não está somente no burocrático, não. Vejo a necessidade, mas, enfim, seria isso. Isso. Então, quando nós chegamos, boa, vamos lá, acompanhamos as aulas, né? Alguém colocou ali também.
eu vi que acompanha as aulas, a gente entra na escola, vamos ver o que está acontecendo. Então, às vezes, no dia a dia da escola, nós até fazemos um checklist do que nós vamos fazer. Até fazemos um checklist, uma previsão. Mas o dia a dia da escola toma um tempo nosso que aquilo que a gente tinha previsto para fazer, de repente os projetos, assistir às aulas, né? Acaba sendo apenas reduzido para ver as necessidades diárias de um professor no sentido, preciso disso, preciso daquilo outro, sabe assim, necessidades que eles trazem, e não necessariamente uma interferência no processo pedagógico dele. Por quê? Porque a gente não quer? Porque a gente não gosta? É porque, às vezes, na rotina diária, nós não sabemos como colocar isso no nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos conversar melhor sobre isso. Vou voltar aqui para o meu slide. Há um livro, que quem ainda não leu, vale a pena ler, o título dele é Pedagogia e Pedagogos para Quê? Tá? Este livro e este outro aqui são dois que eu separei bem para os coordenadores, que é a pedagogia, tá vendo? Teorias e práticas da antiguidade aos nossos dias. Tá? São dois livros bem importantes, inclusive com questões para responder com uma certa praticidade e tudo mais. Tá? Para que serve, então? O que pedagogia e pedagogos, para quê? A pergunta aqui do autor, do Líbano, é uma pergunta que nos provoca. Para que pedagogos? Para que a gente serve? Então, ele vai falar assim, que há uma ideia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de que pedagogia é o modo como se ensina, o modo de ensinar a matéria, o uso de técnicas de ensino. O pedagógico aí diz respeito aos metodológicos, aos procedimentos. Trata-se de uma ideia simplicista e reducionista. Então, imaginar que pedagogia se reduz a técnicas de ensino é reduzir o papel da pedagogia e o papel do pedagogo na escola, porque é mais do que isso. Mas então, o que ele vai comentar sobre a pedagogia? Ele vai dizer o seguinte: a pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos. Então, ela vai cuidar dos processos educativos, dos métodos, maneiras de ensinar, que não, método é uma coisa, maneira de ensinar é outra. Mas, antes disso, ela tem um significado mais amplo, bem mais globalizante. Ela é o campo de conhecimento ela é o campo de conhecimento sobre a problemática educativa na sua totalidade e historicidade. E, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora de ação educativa. O pedagógico refere-se à finalidade da ação educativa. O pedagógico, então, ao se referir à finalidade da educação educativa, implica objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e metodológicas de ação educativa. Nesse entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como expressão de interesses sociais em conflito na sociedade. E por isso que a pedagogia expressa finalidades sociopolíticas, ou seja, uma direção explícita da ação educativa. Tá. Professora, mas o que isso tem a ver, Fabi, com a questão da educação adventista? Primeiro que política não tem a ver com partido, gente. Tem a ver de forma de se organizar, uma escola, tá bom? E sociologia, cidadania é a forma de se organizar, tá? Então, vejam, a pedagogia, quando eu entendo que é pedagogia, eu entendo que é o pedagogo e entendo o que o pedagogo tem que olhar numa sala de aula e na rotina da escola, tá? Então, longe de mim querer chover no molhado, mas é importante que a gente parta disso para entender. Então, o pedagogo dentro da escola, não o professor regente, mas aquele que exerce a cadeira de pedagogo, ocupa essa cadeira. O pedagogo na sala de aula, na escola, ele não está simplesmente para dizer de métodos educativos, para dizer, olha, que é melhor ensinar, que é melhor... nunca fique de costa quando você estiver escrevendo alguma coisa na lousa. Não dê aula sentado, dê aula em pé, para que os alunos consigam ver você. Ao falar, professor, articule a boca para que eles possam entender o que você está falando. Olha, tem que usar o livro, tá? Não pode deixar o livro todo em branco. Você precisa fazer algumas coisas que sejam mais
que sejam mais práticas para os alunos, conforme Ausubel vai explicar. Não é somente isso que o pedagogo faz. O pedagogo é aquele que entende onde a escola quer chegar. Então, ele compreende o método, ele compreende qual é a pedagogia da escola. E, ao compreender qual é a ideia da escola, qual é a finalidade da escola, ele consegue alinhar todos os processos avaliativos, os processos da sala de aula, da prática do docente, os processos do currículo, todos esses processos são alinhados para um fim. Para um fim. Numa escola, por exemplo, sei lá, montessoriana, o professor pode dar aula do jeito que ele quer? O processo de avaliação é do jeito que ele pensou? Não, porque aquela escola tem um fim. Uma escola pigetiana, o professor teve uma ideia, ele é ótimo, ele é o cara. Ele pode fazer do jeito que ele quer? Não. Por quê? Porque essa escola é arrumada, ela é organizada, os cartazes, os trabalhos dos alunos, a forma como que o recreio se dá, tudo é organizado do jeito que qualquer um pensa? Não. Está tudo organizado de acordo com uma finalidade, com um modo de pensar a educação. Nós, como, por exemplo, nós da educação adventista, qual é a nossa finalidade educativa? Onde nós queremos chegar com a nossa educação? Uma vez que nós temos essa compreensão do que é a pedagogia adventista, do que é uma pedagogia redentiva, quais são os princípios metodológicos que regem, então nós conseguimos organizar desde o espaço físico ao currículo, à observação da sala de aula, à avaliação, a todos aos projetos, a todas as coisas alinhadas para esta finalidade. Então, o pedagogo não é um tarefeiro. O pedagogo é aquele que pensa. As tarefas, elas vão vir, como ir à sala de aula, as tarefas vão vir como resultado dessa reflexão que ele tem. Dessa reflexão. Por isso que quando a gente ouve uma pessoa dizer assim, eu não sou teórica, eu sou prática. Não sou como essas pessoas que são teóricas, eu sou prática. Queridos, repreenda em nome de Jesus essa pessoa. Porque nós não somos nem uma coisa, nem outra sozinha. Nós somos as duas coisas. Nós somos teóricos e práticos. Porque é a nossa teoria que vai alterar a nossa prática. Então, a forma como nós pensamos a educação, é que vai alterar, que vai sustentar a nossa prática. Quer ver? Vamos para o lado da vida espiritual. A forma como, teoricamente, pensando teoricamente, que a gente compreende o que é pecado, não altera a nossa prática do nosso dia a dia na igreja, porque nós sabemos que somos pecadores, que carecemos de Cristo e tudo mais. Então, a teoria e a prática, elas andam juntas. Então, quem é o pedagogo? O pedagogo não é um tarefeiro. O pedagogo é aquele que tem o conhecimento teórico. Ele tem o conhecimento da embarcação. Ele sabe para onde ele quer ir, qual o caminho a seguir. Então, ele lidera para que o time consiga jogar o jogo correto e caminhar todo mundo, desde o espaço físico, a organização do espaço, até a organização da sala de aula e o processo avaliativo. Por isso que ele é aquele que olha, como diria a minha aluna, lá de alguns anos atrás, ele é aquele que olha. Por quê? Porque o treinador fica olhando para ver se aquilo que havia sido planejado para o time está acontecendo. Então, isso é muito importante a gente entender. Que para que eu consiga observar uma boa aula, eu preciso ler e estudar sobre isso. E preciso entender o que a educação adventista, que a pedagogia adventista espera de uma aula, para que eu possa ajudar o meu professor. Tá? E isso é para além de dizer que ele tem que ser bonzinho, que ele tem que contar historinhas, não é nada disso. Porque quando você pega os livros de educação, conselhos sobre educação, testemunhos para ministro, vai falar muita coisa sobre educação, tá? Os vários livros, eles vão falar sobre a importância do desenvolvimento do intelecto para a adoração a Deus. Então, o professor não é um bom professor só porque ele brinca ou porque ele é legal, mas é porque ele dá condições de crescimento e desenvolvimento. E eu preciso ajudar o meu professor a enxergar tudo isso, fazer isso sem deixar aquilo. Bom,
Sabendo, então, que para eu chegar numa sala de aula, não basta apenas um roteiro de entrar lá e ver, não, que todo mundo está participando, não, que a sala está quieta, não, que a sala está falando, não é isso. Eu preciso entender a filosofia da educação adventista para conseguir orientar todo o processo educativo, seja ele a sala de aula, seja ele o espaço físico, sejam as atividades externas, sejam as aulas de campo, os projetos propostos, todos eles para chegar no mesmo lugar. E como eu sou, você é, né, como você é a guardiã dessa pedagogia na escola, você tem que ser aquela que olha para conseguir verificar se essa pedagogia está acontecendo. E também tem que ser a formadora, que ensine e ajude os demais a seguirem este caminho. Vejam como é algo complexo, como é algo apaixonante e também de inteira responsabilidade, de muita responsabilidade. Bom, e por que tudo isso é importante? Então, como diz o gato lá de Alice, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe, aliás, tem um ar, aonde quer ir, qualquer caminho serve. Ok? Quando nós sabemos qual o caminho que nós queremos seguir, então nós sabemos que a pedagogia adventista é isso. Então, qualquer roteiro de observação de sala de aula não me serve. Sabe aquela coisa que, amiga, você vê a sala de aula como? Me dá o seu roteiro. Eu vou dar o meu. Não, porque à medida que eu sei qual o caminho que eu quero seguir e o que a minha escola precisa para manter a pedagogia adventista, para crescer academicamente e para desenvolver os meus professores, então eu sei exatamente onde eu quero ir, então a minha observação do processo educativo, seja na sala de aula ou estar na sala de aula, ele tem um foco. Nem todo roteiro me serve. Nem todo jeito de fazer serve. Até aqui, faz sentido o que eu falei? Bom, vamos lá. Eu confesso para vocês que eu gosto mais de presencial, que eu consigo, né? Mas vamos seguir o barco. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer para ir para uma sala de aula e tudo mais é conhecer o seu time. E eu fiz questão de frisar a palavra time, gente, porque se você, por um acaso, até hoje, foi aquela coordenadora que chama, e não precisa se manifestar, tá? Que chama os seus professores da sua família, tira isso do seu vocabulário. Ok? Porque, mas professora, a gente não pode ser família? Não, nós somos um time. Nós somos um time. Porque dentro da escola, nós somos uma equipe que se desenvolve para ganhar junto, para ensinar os alunos, para que a gente conquiste as coisas. E o nosso processo ajuda, inclusive, na fidelização dos alunos. Então, tem uma questão tanto do conhecimento, quanto tem uma questão financeira. Família, a gente não deserda, família não perde sobrenome, nada disso. E as palavras têm poder. E as palavras fazem com que as pessoas, de repente, não busquem o seu desenvolvimento completo. E nós não temos tempo para explicar isso, em outro momento, talvez, quem sabe, eu ou outra pessoa, pode só falar do uso das palavras dentro da liderança, como que elas se encaixam para que vocês obtenham melhores resultados. Mas o seu grupo é a sua equipe ou é o seu time. E nós precisamos conhecer quem é o nosso time, quem é a nossa equipe, quem são cada um deles que estão ali. Tá? Para eu não exigir a mesma coisa. Porque senão eu entro numa sala de aula, por exemplo, de artes, e eu exijo que a disciplina, que eu imagino que a disciplina, seja a mesma numa sala de arte que uma sala de matemática, e não vai ser. Porque são conhecimentos diferentes e jeitos diferentes de dar. E aí eu imagino que um professor, por exemplo, que é de determinada cadeira, ele é super burocrático, ele me entrega tudo no dia pedido. E um outro que não é tão burocrático, pelo próprio conhecimento dele, pela própria área dele, ele não é burocrático, aí ele não entrega, eu fico revoltada com educação física, por exemplo, eu tenho que viver lembrando, e aí eu fico estressada porque ele não está vendo a importância. Gente, as pessoas pensam diferente, elas se organizam diferente, eu não estou dizendo que você não deve cobrar o burocrático, deve cobrar o burocrático, mas eles são diferentes, e eu preciso entender quem são eles para posicioná-los melhor dentro de um projeto que seja proposto, dentro de uma ideia, né? E para que eles possam harmoniosamente levantar o grupo de alunos para que eles possam vencer, para que eles possam conquistar as coisas. Como é que eu meço o resultado da minha escola?
Eu meço o resultado da minha escola pelo resultado dos meus alunos. É ali que a gente mede o resultado dos docentes e dos docentes por extensão também da coordenação. Ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer cada um deles. Cada um deles. Como é um professor de história? O que você espera de um professor de história? Pensa aí. O que você espera de um professor de física, de um professor de matemática, de um professor de educação física? Registre, se você ainda não fez esse registro, em poucas linhas, em algum momento, agora, registra isso. Você quer perceber se essa pessoa tem domínio do conteúdo? Se ela sabe para que ela está dando aula? Faça um momento com o seu professor, chame individualmente cada um na sua sala e pergunte para ele por que o aluno da educação básica tem que aprender, por que um aluno da educação básica na rede adventista tem que aprender língua portuguesa, se é para mim? Veja o que ele vai te responder. Por que o aluno do ensino, né, da educação básica tem que aprender? Ele não vai ser engenheiro, ele tem que aprender física. Porque senão a gente fica nisso, que a pessoa não vai ser engenheiro, que a pessoa não vai ser advogado, que a pessoa não vai ser isso. Por que ele tem que aprender? Verifique como ele responde isso para você. Isso vai te mostrar como ele ocupa a própria cadeira dele. E vai te ajudar a conhecer os seus professores. Eu não sei se no seu campo tem ápice, por exemplo. Né? Não sei se a Esther está ouvindo. Esther, tem o ápice aí no campo? Não sei se a Esther está conosco. Alguém sabe se tem o ápice no campo? O ápice? Isso. Tinha, até esse ano tinha o ápice. Então, perfeito. Já aplicaram com seus professores? Sim, aqui sim, com os alunos também do ensino médio. Nossa, perfeito. Aplique com os seus professores um dia, como faz com os alunos do ensino médio. Chame alguém para dar devolutiva, para que eles possam se conhecer e para que você saiba como ele é. Porque assim você consegue posicionar melhor e você vai entender melhor a sala de aula. A gente já chega no roteiro de sala de aula, mas eu preciso conhecer bem meu time. Certa vez, eu estava assistindo um retorno de ápice, eu tinha aplicado com a minha equipe e tudo mais, e eu tinha feito também, eu sempre faço. Vocês sabem que o ápice você pode fazer todo ano que ele muda, né? Dependendo da função e tudo mais. Eu tinha feito. E a pessoa que estava explicando disse assim, olha, tem um númerozinho embaixo que diz qual a sua intensidade de trabalho, né? A sua velocidade de trabalho. E ele disse assim, olha, se der 80, quer dizer que a pessoa tem um pico de velocidade muito alto, sabe? Aquela pessoa que trabalha muito. E aí eu fui, olhei de um, olhei do outro, e qual não foi o meu susto? Que o meu deu 185, quase caí de costa. Também era importante para eu entender. Eu falei, opa, dá uma freada, Fabiana, dá uma freada, né? Então, quando você consegue, você faz o seu, você faz da equipe, você consegue posicioná-los melhor e exigir dentro da sua área de conhecimento o que eles podem dar. Um professor de matemática, um professor de história, um professor de português, um professor de química, são professores diferentes. Diferentes. Quando a gente trabalha com a ideia de time, a gente trabalha para trabalhar juntos. Um time não é separado, é junto. Todo mundo junto. Ok? Nós conseguimos olhar quem é que merece, quem é que vai fazer o gol para todo mundo, quem é que vai correr, vai fazer o ponto. Então, não há uma concorrência, porque todo mundo vai ganhar. Ok? Então, quem é o seu time? Uma vez que nós conhecemos o nosso time, sabemos exatamente quem eles são, nós damos retorno e tudo mais, aí vem o que nós precisamos fazer como coordenação. Primeira coisa, eu até postei isso no meu Instagram essa semana. Primeira coisa, lidere por exemplo e por preceito. O coordenador pedagógico tem que ser aquele que pode assumir uma sala de aula, não aquele que corre da sala de aula. Uma vez uma pessoa veio me dizer que queria ser coordenadora porque estava cansada de dar aula. Sinceramente, né? Sinceramente. Então, a coordenadora ou o coordenador pedagógico tem que ser aquele que lidera, por exemplo. E o que é o exemplo? É aquele que consegue dar uma aula. Consegue ir para a sala de aula. Ok? Eu fui coordenadora pedagógica por muitos anos, já era uma década de coordenação e tudo mais. O ano passado, por uma questão do meu doutorado, eu precisei ficar fora da sala de aula por um tempo. E eu que pedi. Eu que pedi.
Porque se eu fui uma coordenadora de escola, de campo e tudo mais, e eu não consigo dar uma aula de ensino médio, então, sinceramente, passei, fiz as disciplinas que eu precisava, retornei para a administração. Mas a coordenadora tem que ser uma pessoa que consiga dar aula. E como que você faz quando você vai assistir uma aula? Você já marcou o momento para que você vá para a sala de aula, dar uma aula, ou contar uma história, ou fazer a meditação, para que o seu professor, de repente você não vai ver, observar, deixe que ele te observe, para que o professor veja como que você fala com os alunos? Você tem uma rotina em que, pelo menos umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você vai em uma sala de aula fazer a meditação no lugar do professor, com o professor, para que ele veja como que você se posiciona e fala com o grupo? Isso vai ajudar com que ele dê valor na sua fala. Eu ia para a sala de aula, gente, fazer meditação quando estava na escola. E quando eu estava no campo, quem trabalhou comigo sabe, eu ia para a escola e ia dar aula. Então, eu marcava o dia, eu assistia aula como coordenadora de campo dos meus professores. Eu marcava, eu ia nessa escola, vou assistir aula disso, disso, disso. E eu marcava para eu dar aula. Então, eu dava aula para os pequenininhos, ia lá no primeiro ano, vou fazer com eles um texto coletivo. Eu dava aula na minha área, obviamente, né? Vou dar uma aula, ia lá para a sala de aula, ia dar aula. Hoje eu quero fazer aula de produção de texto, eu que vou. Aviso para os professores que eu vou lá no 9º ano, pode juntar todo mundo, que eu vou fazer aula com os 9º anos lá de produção de texto. O professor precisa ver que você não corre da sala de aula. O professor precisa ver que a sala de aula é teu chão. Então, a primeira coisa, quando você vai para a observação da sala de aula, permita que ele te observe também. Permita que ele te observe também. Se você quiser uma aula inteira, às vezes não. Você pode fazer uma meditação. Pode fazer uma meditação. Ok? Se não for uma aula. Tá? Se você é professora dos pequenos, se você é coordenadora dos pequenos, né, não é especialista, mas é pedagoga, que tal você ir um dia lá e dar uma aula de texto coletivo com as regentes juntas? A regente não sabe fazer texto coletivo. Diz que sabe, mas não sabe. Não sabe fazer a sondagem de leitura escrita. Vai você para a sala de aula. Um dia, prof, hoje eu vou fazer aula com você. Isso é tão importante e ajuda tanto na conectividade. Então, já separa no calendário um momento para isso. E olha o que o ponto 1 diz. Lidere por exemplo e por preceito. O que é por preceito? É por regra, por lei, ou seja, por teoria. Pela teoria. O que a teoria diz que você... Como que a teoria... Alô, gente, vocês estão comigo? Ou caiu minha internet? Não, não caiu. Achei que tinha caído. Vejam só. Por preceito. Significa que não é do achômetro. Não é porque eu acho que é legal desse jeito. É porque existe uma forma de fazer. Como eu falei do texto coletivo, vamos falar da consciência fonológica, por exemplo, dos pequenos. O professor Esther trabalha muito isso com vocês, com certeza, com os menores. Isso não é do nada. Existe uma forma de fazer, teoricamente, que dá aporte para isso. E o valor de uma profissão, o que torna a coordenação uma profissão e não uma ocupação, é o conhecimento teórico. Quando nós desprezamos o conhecimento teórico que regulamenta e que diz o que é um pedagogo, uma pedagoga, você sabe o que a gente faz? A gente diz que qualquer pessoa pode fazer a nossa função. Inclusive, é isso que, agora falando de forma geral, não conosco, né? Porque aqui está todo mundo bem, mas de forma geral, no Brasil, né, de forma geral. E é isso que faz com que financeiramente seja desvalorizada a nossa função, como também de professor. Quando a gente diz que qualquer pessoa pode fazer o que a gente faz. Como é que a gente diz que qualquer pessoa não pode fazer o que a gente faz? Quando a gente é apegado ao texto. Então, minhas queridas, meus queridos, nós precisamos ser pesquisadoras e pesquisadores. Precisamos entender do que nós falamos. E liderar, por exemplo. Faz sentido? Pensa aí qual foi a última vez que você foi para a sala de aula. Para dar aula. Para brincar. Para sentar com o aluno e fazer o projeto. Para ir fazer uma meditação. Para que seu professor veja você em ação. Qual foi, quem sabe, a última vez que você fez a capela, a palestra da capela, para os alunos, e mostrou para o professor que você consegue cuidar da disciplina,
Portanto, você tem o que dizer para ele como quer disciplinar, sim, os alunos. 2, feito isso, você precisa aí sim acompanhar os professores. Um minutinho do Danado. Deixa eu olhar aqui meu horário, porque senão eu me empolgo, né? Acompanhar os professores e dar feedback. No final, eu vou mostrar para vocês um roteiro que eu usava, tá bom? E as partes, como que eu fazia. Mas é importante, antes de eu mostrar o roteiro de observação, é importante que a gente acompanhe o professor. E o acompanhar o professor não é só a sala de aula. Como que a gente acompanha o professor? Começou o dia. Começou a rotina do dia. Qual era a primeira coisa que eu fazia? Aliás, quando eu era coordenadora do campo, eu fazia isso também. Eu nunca chegava depois das 8. Eu sempre chegava na entrada. E pode perguntar para qualquer um, eu posso dizer isso porque quem trabalhou comigo sabe disso. Eu chegava na entrada e fazia o culto dos professores. Depois que eu fazia o culto dos professores, eu subia para o corredor, até como coordenadora de campo. Subia para o corredor. E aí eu passava, você como coordenadora, você passa pela escola. Aí sabe o que você vai ver? Você vai ver se tem gente que não está fazendo meditação. Você vai ver que talvez tem gente que está enrolando porque não preparou a aula e a meditação dele vira de 50 minutos. Você dá uma olhada. Você vai ver que tem gente que deixou todo mundo para fora porque resolveu ser mal no dia. Ou você vai ver que tem professor que não chega nunca no horário certo. E isso faz parte do acompanhamento também da rotina docente. Então, o acompanhar o professor não é somente assistir à aula. Eu já observo a prática docente dele quando, ao tocar o sinal, acabou-se o culto, todo mundo sobe, eu subo com ele e eu passo pelos corredores. E eu observo de que jeito que ele começa as aulas dele. Eu observo. Deu mudança de sinal, não todo dia, nem toda hora. Eu subia de novo como coordenadora e olhasse na mudança de sinal, os alunos eram liberados no tempo correto e eram recebidos no tempo correto. Ou seja, se o professor sabe organizar o tempo dele. Você vai, passa, e você dá uma olhada. Isso tudo é antes de entrar em sala de aula. Você passa e você dá uma olhada para ver se a lousa sempre está vazia. Ou se nunca. E tudo depende da matéria, tá? Tem matérias que não é para lousa mesmo. Tem matérias que precisam. Você olha como que essas salas são, em cada dia, essas salas de aula são. E aí já começa o seu acompanhamento. Feito isso, então acompanhar não é só entrar na sala de aula. Tá? Acompanhar é tudo isso. É você ver como que o professor faz, se ele chega no horário, se ele não é atrasado. Porque esse negócio de que todo dia morre um, todo dia fica doente, todo dia chove, todo dia o camarada chega atrasado, porque a gente é uma família. Não, nós não somos, nós somos um time. Estamos aqui trabalhando juntos para ganhar, para que os nossos alunos, a nossa escola, ocupem os melhores lugares. E por isso eu vou cuidar de você, professor, e vou ajudá-lo a se desenvolver, para que você consiga os melhores resultados para a sua vida pessoal e profissional. Por isso eu cuido de você, e você também cuida de mim. Ok? E aí você tem que dar feedback, gente, porque não adianta nada a gente ver isso e ficar reclamando pelos pontos e não dá feedback. O feedback, você chama o professor na sua sala e você precisa dizer o que você está vendo. Tá? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu falava, inclusive, quando eu era coordenadora de campo. Se o seu professor não é um professor para trocar, não é um professor ruim, ele só precisa ajustar, então, por favor, não vai ficar falando mal do professor para a diretora ou para o diretor. O diretor precisa saber, você arruma isso daí. Você vai trabalhando com ele. Você leva só quando for uma questão de troca. Porque senão a gente fica acabando com a imagem do professor de um lado para o outro. E aí as pessoas começam não, ele é teu professor, é do seu time. Pega para você e desenvolva. Se você vê que não vai desenvolver, aí é outra coisa. Mas não vamos fazer ponto de reclamação dos nossos professores. Fui uma vez numa reunião, e aí as coordenadoras, numa reunião, em outro lugar, no campo, começou a falar que os professores nossa, os professores eram péssimos, não tinha um que prestava. Porque o professor não sabe fazer isso, gente, né? Eles são nossos, é o nosso time, a nossa equipe. Eu sou a treinadora disso, eu desenvolvo esse negócio aqui.
Se tiver algum problema, que é um problema que não dá para resolver, eu troco esse. Eu não vou deixar o barco afundar. Mas eu não vou ficar falando mal de uma equipe. Então, cuidado com isso. É um caso para levar para a direção? Leve. Não é um caso para levar para a direção? Não vai entrar na reunião administrativa e ficar falando mal toda hora do professor. Por favor, gente. Tá? Cuidado com isso. Mas acompanhe e dê feedback. E aí, a gente precisa desenvolver feedback. Faz parte da cadeira administrativa da feedback. Tem muita coordenadora e coordenador que tem dificuldade com isso. Me chamar a criatura, olhar e falar assim, não deu certo, não é bom. Seja direto. Não é para você falar, nossa, que você é um fofo, uma fofa, eu gosto tanto de você, mas sabe o que é? É que os pais estão reclamando. Não é que os pais estão reclamando, é que não pode fazer assim. Então, seja assertivo na sua fala. Fale o que é positivo do professor e o que ele precisa desenvolver, o que ele precisa crescer. Seja assertivo na fala. Seja assertiva na fala. Sempre apresente o positivo e o negativo, com base na sua observação, no seu acompanhamento, nos corredores, nos intervalos e também, é claro, na sala de aula. E quando eu falo intervalos, porque tem professor que é super legal, que vai para o recreio, veja como as coisas estão acontecendo. Mas, queridas, dê um respiro também para os professores de sala de aula, tá? Dê a liberdade para que eles reclamem do treinador juntos. Não fique lá plantada toda hora para que fique olhando se estão amando ou não amando você. Você dê espaço também para o pessoal, tá bom? Na hora do intervalo. Bom, feito isso, aí sim, desenvolva o seu time. E isso faz parte da formação continuada. A formação continuada tem que levar ele a saber aonde ele quer chegar, dentro do projeto da escola, dentro do projeto de uma pedagogia adventista. E, então, eu preciso que essa formação de desenvolvimento do time contemple tanto teórico quanto prático. E, para contemplar o teórico e prático, eu preciso acompanhá-lo, eu preciso ver a aula, eu preciso saber como ele está, para que eu consiga afinar essa formação continuada. Formação continuada, gente, reunião pedagógica não é reunião de agenda. Não façam isso. Não façam desse momento privilegiado isso. Pegar e puxar. Então, porque tal dia tem conselho. Tal dia, tal coisa. Tal dia vocês têm que entregar a prova. Não faça isso. Isso você manda por e-mail. Desenvolver o time é ajudá-lo a crescer como equipe e individualmente. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. De forma holística e permanente. Então, desenvolva o seu time, desenvolva-os individualmente e coletivamente, através de uma formação continuada. Como é que você vai acertar a sua formação continuada? Com o acompanhamento do grupo. Nada de você virar e dizer, eu vi um livro que é legal. E aí saem com aqueles livros de Augusto Cury, que não tem nada a ver com... Eu quero morrer com isso. Com a pedagogia do Augusto Cury, com as autoajudas do Augusto Cury, achando que isso... porque você... Não é isso, gente. É teoria. Tá? Como que a gente sabe que teoria, que livro da educação adventista a gente vai dar para eles lerem? Como que a gente sabe, como que a gente vai afinar as nossas práticas e tudo mais? Que o livro não tocou. Não. Há um projeto a ser desenvolvido. E esse projeto a ser desenvolvido só tem como saber qual é se você conhece a sua equipe, se você acompanha a sua equipe e se você dá feedback a eles e deixa com que eles falem também para você. Ok? Feito isso, você dá oportunidades. O colega falou que gosta de fazer projetos. Show de bola. Projetos é uma forma de a gente oportunizar aos nossos professores desenvolvimento também e formas de trabalhar diferentes. Então, dê oportunidade para os seus professores. Dê oportunidade para dê oportunidade de eles fazerem projetos, dê oportunidades para os professores. Quanto mais oportunidades vocês derem a ele, melhor é. E o que é oportunidade? É aí que tem a coordenação pedagógica. Como que é a oportunidade para eles brilharem? Você propôs o projeto para que eles tenham a oportunidade de fazer? Quem propõe o projeto? Os professores até trazem, mas se não trouxeram, vai ficar por isso mesmo? Quem propõe o projeto, quem propõe a avaliação, quem propõe essas coisas é a coordenadora pedagógica. E, a partir dessas propostas, ela dá a oportunidade
dos professores se desenvolverem, exercerem a liderança deles em sala de aula. E aí elas acompanham isso. Tá bom? E, por fim, retém os talentos. Tem professor que é muito talentoso, professor que é muito talentoso, é a estrelinha do time. Isso é normal, gente. Numa equipe, você não vai ter... Você tem 10 pessoas na sua equipe. As 10 não são estrelas. Numa turma de 10, você vai ter 2 estrelas. 2. Sempre na porcentagem são 20% de estrelas, 30% de refúgio, que precisa hora e outra ser trocado, isso é normal. E aqui tem o restante, os normais, que são excelentes, porque são eles que mantêm a máquina funcionando. Então, você tem que ter as estrelas, que é o que faz todo mundo se despertar, isso é normal. Quem são as suas estrelas? Retenha os seus talentos. Você tem que ter a base aqui, que é o que vai fazer a máquina girar e identificar quem são aqueles que precisam, de repente, serem trocados. Isso faz parte. Você só vai saber isso se você liderar, por exemplo, e preceito, se você acompanhar e dar feedback, se você desenvolver o seu time e se você der oportunidade para eles. Com base nisso, aí nós entramos para uma observação da sala de aula. Eu já fui para o corredor. Eu já fui para o corredor. Vou acender minha luz. Opa. Eu já fui para o corredor. Eu já vi se os meus professores chegam no horário. Eu já vi como que eles fazem as meditações. Eu já vi a interação em sala de aula. Se os 50 minutos ou 45 minutos são respeitados, né? Se meu professor ele está sempre cabisbaixo ou não, porque eu estou vendo como ele passa, como ele anda pelo corredor, eu olho para ele, eu enxergo ele individualmente e respeito ele na sua individualidade, do seu conhecimento, da sua disciplina. Ok? Por exemplo, já chego aí. Se você entrar, quando eu fiz, na universidade que eu estudei, meu esposo também estudou. Se você passasse, a primeira faculdade que ele fez foi matemática, e a minha primeira era letras. Se você passasse numa sala de letras, estava todo mundo falando, discutindo, as mesas falando, estava lá, todo mundo em discussão, falando. Se você passasse na frente da sala de matemática que eu passava, gente, podia passar uma mosca que ninguém ouvia. A mosca era ouvida. Entende? Podia passar uma mosca que era ouvida. A mesa com o caderno aqui, a luz ali cheia, a régua arrumada e organizada. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas são organizadas de acordo com o seu conhecimento. E a primeira formação dela, a primeira formação base dela, diz muito sobre ela, do restante das outras que ela faz. Então, você já sabe quem é seu time, já entende na sua individualidade, não espera que eles se comportem iguais, porque sabe que são jogadores posicionados em lugares diferentes no campo. Agora você vai para a sala de aula e você vai observar pelos olhos dele. E sabe de uma coisa? Eu não coloquei aqui, mas, professor Esther, a orientadora educacional também tem que ir para a sala de aula para observar o aluno. São perspectivas diferentes, mas ambas ou ambos precisam ir para a sala de aula. Ok? A coordenadora ou coordenador pedagógico, para ver do ponto de vista da ensinagem, e a orientadora educacional do ponto de vista da aprendizagem. São 2 observações diferentes que precisam acontecer para dar feedbacks para grupos diferentes. A coordenadora vai dar o feedback para o professor e a orientadora vai dar o feedback para o aluno. Meu querido, você está dizendo que não consegue tirar nota em química, mas caderno fechado? Cheguei lá, não estava... Como que a orientadora vai conhecer o seu aluno se ela não for para a sala de aula? Entendeu? Então, o orientador educacional não era o momento, mas aproveitando, tá, professor Esther? Aproveitando, o orientador educacional, eu sei que era para falar da coordenadora, mas o orientador educacional também vai para a sala de aula. Com perspectiva diferente, mas vai para a sala de aula. Eu vou tirar esse slide para mostrar um roteiro para vocês de um projeto. Depois eu volto aqui, tudo bem? Então, deixa eu tirar. E aí eu só vou procurar aqui um outro, só um minuto. Vou abrir aqui. Ok. Feito isso, vamos lá.
Gente, no dia a dia, a gente já vai para a sala de aula. Todo mundo está enxergando? Então, perfeito. Lembra que eu falei para vocês que nós assistimos não somente a aula quando eu entro e sento, mas eu olho no dia a dia como acontece na escola? E que faz parte, quando termina o culto, gente, a coordenadora não pode ir direto, e a orientadora também não. Ou orientador ou coordenador, não sei, temos coordenadores, meninos aqui, orientadores? Temos, então eu vou falar coordenador e orientador. O coordenador e orientador, ele não pode ir direto para a sua sala. É o fim da picada. Me desculpe expressar desse jeito. Deu o culto, o coordenador sobe, e o orientador também. Ou desce, sei lá como que é a organização da escola. O coordenador vai ver se os professores estão começando a aula no horário certo, estão fazendo tudo aquilo que eu falei. E o orientador vai ver se o aluno não tá matando mosca no meio do caminho. Para que eles possam entender o grupo. Você já fez tudo isso. Você já está observando o seu professor, mesmo sem ele ter consciência. Você já está observando ele de forma... Você está observando de forma intencional. Essas coisas precisam ser intencionais. E precisa ser feito um registro para você não se perder. Não é para escrever um livro, é um registro. Ok? Você fez isso. Agora você vai para a sala de aula. Queridas, não precise ir para a sala de aula de surpresa, de sopetão. Você avisa que você vai. E você entrega o processo de avaliação para ele, sem medo de ser feliz. Eu mandava para o professor. Eu dizia para ele quando eu iria e o que eu iria ver. Mas, professor, assim, eles se preparam para isso. Eu quero ver se eles se preparam mesmo. Porque se o cidadão, mesmo sabendo que eu vou, e o que eu vou avaliar, ele não consegue entregar, aí ele tem um problema. Concordam comigo? Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Eu posso avaliar porque no dia a dia eu já estou olhando para esse professor sem que ele tenha consciência disso. Então, eu não preciso fazer nada de surpresa. Porque eu já estou num processo avaliativo, de acompanhamento. Ó, há muito tempo que eu já passei pelos corredores, eu já olhei nas salas de aula, eu já escutei, eu já conversei com ele, eu comi com ele. Eu vi o projeto, eu fui na aula de campo junto. Entende? Tudo isso eu fiz. Então, isso já está acontecendo, então eu não preciso que eu vou dar um susto. Primeira coisa. Segunda coisa, além de uma aula dada, que a gente fala, né? Alguma coisa que a gente esteja fazendo ali, você também procure assistir a aplicação de prova. Então, no bimestre, você assistiu uma aula, no outro bimestre você vê uma aplicação de prova. E não precisa ficar nos 50 minutos, tem mais essa, viu? Com 20 minutos, meia hora, você já sabe como que a coisa é. Porque você precisa ver se esse professor também sabe aplicar a prova. Ou se ele dá respostas. Ou se ele induz a resposta. Ou se ele também olha para uma criança pequena e diz que é problema dela. O equilíbrio entre as coisas, entende? Então, não é só a aula da anotação científica que você vai assistir de um 8º ano. Ok? De matemática. Você pode assistir como que ele dá aula. A prova dele como é feita. Muito bem. Você vai ver que esse roteiro meu tem 10 páginas. Sabe por quê? Porque eu não olhava. Aqui está todo ele. Eu vou mandar até, tá, professor Esther? Para vocês. O que ele é dividido em 9 partes. E cada vez que eu ia, eu vi uma coisa. De acordo com a necessidade que eu já tinha observado da minha andança pela escola. Então, eu não ia ver tudo. Eu não ia ver tudo. Porque eu vou dar uma andança pela escola, correto? E eu sei que esse professor, eu preciso ver uma coisa, aquele eu preciso ver outra coisa. Então, eu separava para ele o que ele ia ver. Então, dinâmica da comunicação. Eu vi se esse professor se dirige a todos os alunos no início da aula, para o objetivo dessa comunicação inicial. Tá? Eu via exatamente o que ele queria. Talvez não fosse isso, eu já tinha visto, esse professor, eu já tinha uma ideia. Talvez o que eu quisesse ver com ele era o item 2. Vocês estão percebendo? Vocês entenderam que eu não vejo tudo de uma vez só, né? Ele tem 10 páginas, eu destacava qual era a página que eu ia ver deles e dava essa página. Ok? Dava isso aqui. Não, professor, eu não preciso ver como que é a dinâmica de comunicação dele. Eu já tenho uma noção sobre isso e, na verdade, eu acho que é outra coisa que ele precisa crescer ou o grupo precisa crescer. Eu vou ver aqui a relação pessoal. Então, os alunos fazem solicitação ao professor para
atendimento para assuntos alheios da aula, explicação sobre o conteúdo. Como que ele faz isso? Vocês vão ver que nesses itens aqui, e aí eu vou entregar para a professora Esther, tem 9 itens, porque tem inclusive o olhar da orientação educacional, que é diferente da coordenação, tá? De que forma ele é chamado à sua mesa, indo até a classe do aluno, respondendo onde está. A atenção do professor parece ser distribuída igualmente entre todos os alunos, concentra-se em alguns alunos, localiza-os, se possível. É possível perceber a existência de regras de funcionamento de aula que os alunos devem cumprir? Então, essas, e aí não vou ler tudo, né? Mas tem aqui as coisas que eu via desse professor. Não. Eu acho que o que eu preciso ver desse professor é a relação professor-aluno-conhecimento. Então, o professor orienta os alunos para trabalhar com autonomia nas atividades propostas. O trabalho é dirigido pelo professor, é pouco dirigido pelo professor. O ritmo do trabalho é determinado pelo professor, pelos alunos. Então, eu vi essa relação. Então, o que acontece? Você marcou. Essa semana, eu fazia o meu roteiro, mandava para os professores, essa semana eu assistia aula. Colocava na minha porta, quem quer que passasse, se alguém fosse lá, é porque a coordenadora não está na sala dela nunca. Não, todo mundo sabia que naquele horário daquela aula eu estaria em tal classe, em tal sala, acompanhando tal professor. Então, todo mundo sabia, quando eu fazia isso uma semana, estava lá, e todo professor recebia a avaliação. Diana, é a avaliação, gente. O processo nosso de avaliação. A gente precisa parar de ter medo de falar de avaliação, porque a avaliação não é para reprovar, a avaliação é para desenvolver, é para crescer. Como diz Pedro Demo, em livro Por uma... Como que é o nome? Vou até falar. Educar pela pesquisa. Educar pela pesquisa. Vai dizer que a avaliação é para o aprendizado. Então, não tenho medo de usar a palavra de avaliação. Se a gente tiver medo de usar avaliação, a gente já está ensinando as pessoas de forma errada sobre o que é avaliação, tá? O professor já estava me esperando. Já estava ali o que eu ia verificar. Talvez não fosse isso que eu fosse olhar. Se há correção de erros e tudo mais. Talvez o que eu ia ver era sobre a organização do conteúdo. Então, como os conteúdos eram ensinados? Procura descrever a aula iniciada como? Como é iniciado o trabalho com o conteúdo? No desenvolvimento da aula, que tipo de atividade é predominante? Então, eu colocava lá, qual é a exposição por parte do professor? Colocava ali. A utilização de elementos do cotidiano na sala. Entendeu? Não. Eu quero ver sobre as tarefas do professor. Que tipo de atividade o professor realiza durante a aula? Atende os alunos como? E assim vai lá. Não. Agora eu quero ver sobre as tarefas do aluno. Que tipo de atividade os alunos fazem durante as aulas? Então, eu coloco lá. Não, hoje eu quero ver a interação entre o conteúdo e os alunos. Está vendo? Não. Hoje eu vou ver com eles a interação entre alunos e professor. Ok? Não. Vamos lá. Agora nós queremos ver a interação dos alunos com os colegas. Vejam que tem coisa para coordenação e para orientação. Então, o que acontece? Eu conto para o meu professor que eu vou para a sala de aula. Eu não preciso fazer nada de surpresa, eu permito que ele se prepare, porque isso até me ajuda a ver como ele se prepara para uma aula. Entendeu? Eu digo para ele o que eu vou verificar da aula. E agora, depois que eu fiz todo esse acompanhamento, eu assisti uma aula dele, eu andei pelos corredores, eu conversei com ele, eu fiz tudo possível com ele. Então, agora sim, neste momento, eu tenho condições de chamá-lo para ter um feedback e dar o feedback da aula e tudo mais. Ok? Isso é muito importante. E nós precisamos colocar isso na nossa agenda. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos colocar isso na nossa agenda. Sabe aquilo que eu falo, por exemplo, que a gente lidera, por exemplo, vou dar mais uma sugestão. Sugestão da prática. Eu tinha por costume, eu pegava
os professores precisam visitar. Não precisam visitar? A gente fala para os professores, principalmente os pequenos, para visitar, né? Você já visitou seu professor? Eu visitava cada um deles, e uma vez por semestre eu levava todo mundo para comer em casa. Na minha casa. A minha comida. Eu mesma fazia. E eles que lutam. Eu mesma que fazia a comida, eles que comessem a comida que eu fiz. E fiz isso também na coordenação do campo. Levava todo mundo para comer na minha casa. Era o dia da reunião, hoje sou eu que vou cozinhar para vocês. No horário do almoço, levava todo mundo para minha casa. E elas comiam comigo. Por quê? Se eu quero que a coordenadora, eu tenho coordenadoras de campo, né? Tenha uma relação horizontal com o professor, eu preciso ter com elas. E se eu quero que os professores tenham uma relação horizontal com os alunos, eu preciso ter com eles. Se eu tenho essa relação, gente, não tem problema nenhum. Ele vai entender o processo de observação da sala de aula de forma coerente. E eu, quando entender que eu sou a guardiã desse processo pedagógico da escola, eu vou entender que é prioridade eu ir para a sala de aula. E é prioridade eu andar pelos corredores. Não tem como ser coordenadora de gabinete, gente. Não tem como ser. Não tem. Seja coordenadora pedagógica de escola, coordenador pedagógico de escola, seja coordenador pedagógico de campo, né? Que atende várias unidades. Eu preciso ir para o chão da fábrica, preciso ver o que as pessoas sentem, preciso entender o que... Senão eu começo a propor coisas do arco da velha. Começo a ter ideias. Minha orientadora do mestrado falava assim, não é que ela falava. Ela participou, ela tinha uma outra amiga que fez mestrado comigo, fez com a orientadora, era companheira da minha orientadora também, nós éramos muito amigas. Então, uma ia para as bancas da outra. Aí, essa minha amiga, era a qualificação dela. E na qualificação dela, ela foi apresentar as ideias dela. E quando ela saiu da qualificação, falou, Fabiana do céu, essa sua orientadora, olha, fez uma coisa comigo. Falei, o que a minha orientadora fez? Ela disse que a orientadora dela virou, minha orientadora olhou para ela, a orientadora dela, falou assim, mas por que você fez tal coisa? E ela começou a se justificar, falando, não, porque eu tive essa ideia, eu tive aquela ideia, eu tive aquela outra ideia. Aí disse que a minha orientadora falou assim, é o seguinte, você não arma uma barraquinha lá na esquina e vai vender ideias? Aí, mas ela não ficou, ela veio contar para mim, a gente riu tanto, a gente até riu de nervoso, né? Rimos tanto, mas não era para dar risada, não. Então, assim, no lugar de a gente ficar tendo ideias, porque ideias, eu tive uma ideia, eu tenho uma ideia diferente. Gente, a União teve uma ideia de como é para o campo funcionar. É essa a ideia, gente. Pega e vai. Usa a sua criatividade em cima da ideia que foi dada. É ali que a gente demonstra a criatividade, nós. Não é inventando o paralelo. Ou achando que a minha ideia é melhor que a de todo mundo. A coordenação do campo pegou essa ideia e traduziu criativamente para o campo dele, porque sabe que, olha, a ideia da união é essa. Então, criativo, porque agora eu sou um ser criativo também. Em cima disso é que eu faço o colorido. Tá, e coloco no campo. Não é o coordenador que vai começar a dizer que tem outro. Gente, é todo mundo junto, no mesmo jogo, no mesmo time, para vencer o mesmo campeonato. Entende? É todo mundo junto. Então, quando eu sei onde eu quero chegar, então eu sei o que eu vou observar nos corredores, na sala de aula e na minha formação. Porque eu observo o professor até na reunião pedagógica, como ele se relaciona com os outros. Tudo é observação, gente. Como ele se relaciona com os outros, quem se propõe, quem não se propõe a fazer ou não. E aí eu consigo dar um feedback. Eu quero dizer mais uma vez, tem mais um projeto para mostrar e a gente volta para o slide. Eu quero dizer mais uma vez para vocês, é importante dar feedback. Eu tenho dificuldade para isso. Desenvolva. Porque eu só consigo fazer com que o povo... Tem gente que é ótima, tem tantas ideias maravilhosas, é um fofinho. O professor ama porque é fofinho. Mas não dá feedback. Não ajuda ele a crescer, não ajuda a escola a crescer. Gente, não adianta. Seja um fofo para o professor porque você dá feedback. Seja um fofo porque você dá feedback.
Ele acha que você é maravilhosa e maravilhoso porque você diz a verdade. E aí, a relação de confiança cresce. A relação de confiança cresce. Dele com você e de você com ele. Ok? E assim a coordenação de campo também. Dê feedback para os seus coordenadores. Conta para eles. Voltemos lá. Então, eu quero mostrar um outro projeto aqui para vocês. Que isso não é um projeto que... Eu até já passei isso para a Esther. Não quer dizer que é para fazer assim. Eu estou dizendo coisas como coordenador é bom de olhar. E aí vocês adaptam para a realidade, tá, gente? Não estou dizendo que é este. Estou dizendo coisas que precisam ser vistas. Como que a gente ajuda... Opa, achei que tinha colocado e não coloquei. Um minuto. Deixa eu olhar aqui no relógio, porque eu sei que é cansativo, né? E daí só a outra que está empolgada, já viu como que é. Vamos lá. Isso aqui era porque eu fazia de forma geral, tá? Tem como você fazer na escola, esquece isso daqui. Só para vocês entenderem o que é a coordenadora, como que ela vai fazer observação, como que é dar oportunidades para o professor, para que o professor se desenvolva. Então, eu peguei aqui de um ano, não sei lá de qual ano que eu peguei, esse foi de 2019, eu tinha feito lá para o campo. Peguei o primeiro que eu vi aqui. Tudo que você for fazer tem que ter fundamentação teórica, tá, gente? Como você observa a aula, tudo como eu acabei de falar. Tá bom? Vamos lá, então. Tinha lá a formação continuada, que todos os professores liam, como liam, vou pular isso aqui. Então, tem um item, formação continuada, feita com os professores. Agora, a vivência docente. Os professores precisam fazer projetos. Quem desenvolve o projeto é a coordenadora, gente. Às vezes a gente acha que qualquer coisa, andamos, tiramos uma foto, fez uma atividade, é projeto. Não é. Tirou uma foto, os alunos postaram, isso aqui é um projeto. Isso não é projeto. Existe uma fundamentação do que é um projeto e partes para que seja um projeto. Quem dá conta do projeto é a coordenadora. E é a coordenadora que vai englobar todos os professores para que eles possam juntos trabalharem pelo projeto. Ok? Então, que projeto está sendo desenvolvido para que os professores tenham a oportunidade de brilhar e para que você possa ter uma visão, o professor não sabe desenvolver projeto. Vai dizer, na minha observação de aula, ele não sabe desenvolver projeto. Mas você propôs? Ok? Tem lá, projeto deles. Professor participar de uma escola de paz, eu tinha colocado aqui sobre educação, mas projeto professor conselheiro por orientação, presença nas reuniões pedagógicas, presença nas reuniões do ano, planejar capela. Você tem as capelas, eu sei que tem. Você já engajou, não espera do capelão, é a coordenadora. Engaja os professores para fazerem capelas, para que eles façam coisas criativas com os alunos. Se você não disser para alguns professores de alguma disciplina que eles têm que fazer algumas coisas diferentes para os alunos, eles não vão fazer. Não adianta você chamar ele para uma conversa e dizer assim, professor, tem que dar oportunidade para o aluno ser protagonista, deixa ele fazer coisas, que ele vai voltar para a sala de aula e ele não vai fazer porque ele não sabe como fazer. Ele não fez na faculdade dele. Então, você tem que dar a oportunidade. Qual é a oportunidade? Gente, agora no começo do ano, todo mundo vai fazer uma capela este ano. A sua vai ser tal data, a sua é tal data, a sua é tal data, tal data. Você vai pegar a sua turma, que você é conselheiro, e vai desenvolver a partir da sua disciplina alguma coisa, junto deles. Aí, meus queridos, ele entende que ele tem que fazer alguma coisa. Não é nessa conversinha de, professor, você vai fazer a oportunidade. Quando ele for na capela, na aula de cultura geral fazer, você como coordenador, você está acompanhando. E você vai observar a capela dele, a interação. Você vai conseguir ver onde que cada professor tem que crescer, com projetos e interações sociais. Entenderam? É muito importante isso. Aí tem lá o site que a gente pede para eles fazerem. Então, esse tipo de coisa também é importante para o desenvolvimento dos nossos professores, e inclusive também para o nosso desenvolvimento. Ok? Vamos só
voltar aqui para o nosso slide. Juro que já estou terminando, gente. Cadê? Aqui. Aguentem firme. Vamos lá. Observação da sala de aula, então. Então, você observou a sala de aula. Com base, você liderou, por exemplo, você foi para a sala de aula, você deu uma aula, você fez uma capela, fez uma meditação. Você explica o porquê tem que fazer isso, não é porque você acha. É fundamentado. É fundamentado. A educação adventista, quais são as características da educação adventista? Eu já falei aí, uma vez que fui no campo. São 3. São 3 características da educação adventista. Ela é criacionista, ela é historicista e ela é redentiva. Acredita na mortalidade da alma. São 3 características. Como que essas 3 características elas aparecem na prática da sala de aula? E não no momento que você faz meditação. Porque, acredite, mesmo sem fazer meditação, uma pessoa pode ter uma prática criacionista redentiva e historicista, do ponto de vista profético. Então, você lidera, por exemplo, hipopreceito. Você vai acompanhar desde o culto. Quem é que assiste o culto? Quem é que vai para a sala no horário? Será que seu professor está em Nárnia, enquanto a sala está pegando fogo? Você dá feedback para eles regularmente, por escrito. Ele assina e você assina. Você não dá feedback só negativo. Você dá feedbacks positivos também, porque a pessoa está em constante desenvolvimento. Inclusive, você e eu estamos em constante desenvolvimento. Isso faz parte de uma prática redentiva, historicista, profética, adventista, que acredita na santificação, ou seja, que nós estamos em constante melhora. Então, nós temos coisas boas que nós já crescemos e outras para crescer. Aí você desenvolve seu time. Você desenvolve seu time com formação continuada, direcionada. Você dá oportunidades para ele brilhar, fazendo o quê? Propondo projetos, ajudando ele a pensar em aulas de campo. Tá? E tem que ter aula de campo na escola. Todas as turmas têm que ter 2 aulas de campo no ano, gente. Depois, quando a gente sair dessa pandemia, né? Dê oportunidade, quando você propõe projetos, ajuda ele a entender aulas de campo, propõe capelas. Você dá oportunidade. E você retém seus talentos. Você não desperdiça com ele só porque ele não gosta da cor dos seus olhos. O mais importante é o time ganhar. É o time vencer. É o campeonato vencer. Você faz tudo isso porque você observa a aula, nos corredores, no culto, na capela, e lá, sentadinha, junto também dos alunos. Ok? Feito isso, com certeza, vocês vão ver o crescimento do seu time. Com certeza, feito isso, vocês vão ver como o time vai crescer, como o time vai se desenvolver e vai brilhar. Quanto mais os seus professores brilham, maior é o seu brilho. Maior é o seu brilho. A gente precisa reconhecer quem é o nosso cliente. Tá? Quem é o seu cliente? Às vezes eu pergunto para um diretor e tal, eu pergunto, quem é o seu cliente? Ele fala, é o aluno. Não. O aluno é cliente do professor. O professor é cliente da coordenadora, do coordenador, do orientador. Entendeu? O professor é cliente do coordenador. E o coordenador é cliente do diretor. Se nós reconhecemos quem é o nosso cliente, a gente vai conseguir trabalhar melhor para cada um deles. Para que, na ponta, o professor que trabalha com o cliente final, que é o aluno, consiga a fidelização que a gente tem. Certo? Entendido isso? Eu termino dizendo para vocês uma coisa que eu já disse, por muito quem me conhece sabe. Eu digo que tudo na vida é texto. Texto que tudo comunica, tudo informa. Tudo informa. Tudo, de algum jeito, informa, comunica. A sua forma, a minha forma de gerir, de liderar, comunica alguma coisa. Comunica algo. E forma também. Tudo na vida é texto. Tudo na vida é texto.
Para quem já ouviu eu falar isso, né, senhor, faz de conta que não. O que acontece? Essa foto foi tirada em janeiro de 2021, com a pandemia até me perco, 2020. Essa foto eu tirei em janeiro de 2020, em Barcelona, na Espanha, na frente da Igreja Sagrada Família, que é uma arquitetura maravilhosa construída por Gaudí, quer dizer, planejada por Gaudí, o maior arquiteto, um gênio do século XX, um gênio do século XX. Gaudí era um cara diferenciado, né? Era um gênio mesmo. O gênio é aquele que consegue ver o que ninguém vê. Tem gente que é supimpa, mas ainda não é genial. O genial é aquele que consegue tirar do nada, ele consegue ver coisas que ninguém vê. E Gaudí, ele costumava dizer que as coisas não precisavam ser retas. Podiam ter as curvas da natureza. Porque na natureza, o tronco ele cresce assim e ele não cai, apesar de não estar reto assim. Correto? Os pés, as pernas da girafa, dos cavalos, nada é reto. E nada cai. Portanto, devia seguir na arquitetura esse movimento. As construções dele são lindíssimas e ele faz essa construção, que é a Sagrada Família. Linda. Quem tiver a oportunidade de visitar, linda, linda, linda. Só que Gaudí morre antes de finalizar essa construção maravilhosa. Antes de finalizar. Mas ele deixa o projeto tão bem organizado, tão bem feito, que após a morte dele, 40 arquitetos de lugares diferentes do mundo, inclusive tem brasileiro, estão lá, trabalhando e construindo para terminar essa obra. E, genialmente, ele construiu de um jeito que vai ficar do jeito que ele quis, mas com pontos em aberto, para que os outros arquitetos também possam ter a digital deles colocada ali. Se vocês olharem ali no canto da foto, estão vendo aqui que tem andaimes e tal, porque não está finalizada a obra? A obra não está finalizada. Eles pretendiam finalizar em 2025. Com a pandemia, não sei se vai, não. A obra não está finalizada. Só que tem algo curioso. Esta obra, ela não está sendo financiada pelo dinheiro de empresas privadas ou governo, qualquer coisa assim. É pela doação mesmo dos barcelonos. Com o próprio dinheiro do mês, eles estão fazendo. E por isso tem demorado mais para terminar. Com o dinheiro deles. Aí você me pergunta, cara, mas então eles são muito religiosos, né? Eles fazem questão de terminar com o dinheiro deles essa obra? Fazem questão de finalizar assim? Sabe uma coisa? Os barcelonos já foram, mas não são religiosos desse jeito. Tanto que a igreja deles, que é, né, uma igreja católica ali, a principal, quase ninguém vai para o culto aos domingos. Mas por que eles fazem tanta questão de terminar esse monumento, essa igreja, com o próprio dinheiro? Não com o dinheiro que venha da igreja, mas com o dinheiro deles. Barcelona é uma cidade antiga, de mais de 2.200 anos, mais de 22 séculos ela tem. Mais de 22 séculos. As muralhas de Barcelona ainda estão lá, na antiga Barcelona, coisa mais linda. Barcelona é uma cidade de antigas glórias. De antigas glórias. Quando os barcelonos se colocam a eles, com o próprio dinheiro, né, do próprio bolso, fazer uma obra tão gigantesca e maravilhosa, quem tiver a oportunidade de ver, vai gostar, conhecer a Sagrada Família, eles estão dizendo para quem passa lá, o texto que eles estão dizendo é o seguinte: nós somos um povo de antigas glórias, uma cidade medieval de antigas glórias. Nós somos um povo de presentes glórias. Vá conhecer lá o estádio do Barcelona, dos Barças. Mas nós também somos um povo de futuras glórias. Ninguém vai fazer, porque nós somos... Então, não se trata da religiosidade, trata da grandiosidade da glória deles. Nós somos um povo de antigas glórias, um povo de presentes glórias e um povo de futuras glórias. O que isso tem a ver com você, comigo? Tudo que nós fazemos é um texto. A nossa forma de agir... Nossa forma de agir... Meu celular resolveu falar.
Nossa forma de agir como coordenadora pedagógica, como coordenador pedagógico, é um texto. E nesse texto, quando eu observo a sala de aula, quando eu faço o projeto, quando eu desenho um projeto, quando eu oportunizo para os meus professores o crescimento deles, eu estou dizendo para eles o seguinte: nós, a educação adventista, com mais de um século de história, com mais de 120 anos de história, nós somos uma educação de antigas glórias. Mas hoje, durante todo o processo de pandemia, a gente assistindo aula, nós somos professores e somos uma educação de presentes glórias. E pelo trabalho que eu estou fazendo com você, de observação da sua sala de aula, de acompanhamento do seu de propor projetos, capelas para você fazer, eu estou dizendo para você, professor, que nós também somos uma escola de futuras glórias, glórias em que os nossos alunos conseguirão resultados acadêmicos, mas glórias em que nós veremos na eternidade o resultado do nosso processo pedagógico. Esse é o texto que nós levantamos em nossa escola, quando nós fazemos um processo pedagógico, quando nós dizemos e respondemos para o mundo, pedagogia e pedagogos, para quê? Para garantir a qualidade e a intencionalidade da nossa educação, do jeito certo, em cada sala de aula e em cada resultado acadêmico e espiritual dos nossos alunos e também dos nossos professores. Que texto hoje, os professores? Que Deus possa te ajudar, que Deus possa me ajudar a respeito de todas as tarefas que nós temos, que não são poucas na nossa rotina, conseguir ser pessoas que lideram, por exemplo, por preceito, que acompanha e dá feedback, que desenvolve o nosso time, que dá oportunidades, e por isso retemos os talentos de forma diferenciada, porque são eles que vão nos garantir o crescimento. Que Deus possa nos abençoar hoje, hoje e hoje, como diria Guilherme Miller, até que ele venha. Ok? Qualquer necessidade, aqui estão os meus contatos, e-mail, Instagram, Facebook, YouTube. Tá bom? Que Deus possa abençoar vocês grandemente, e eu espero que tenha sido, eu sei que às vezes assistir ali, né, por vídeo não é a mesma coisa, né? Eu espero que tenha sido um tempo favorável para vocês. Essa 1h30 que nós passamos aqui conversando. Professor Esther, eu gostaria de liberar para perguntas, pode ser? Com certeza, Fábio. Apesar da gente estar com o tempo aqui bem apertado, eu estou com um grupo em Recife que eu tenho que liberar, alguns pegam estrada, mas a gente pode abrir sim. Alguém teria pergunta? Se alguém tiver, né? Eu acho que a sua aula foi muito clara. É uma aula que eu diria assim que é para ver e rever. Ver e rever. Eu peço até desculpas pela minha ausência, mas eu não deixei de lhe ouvir. A questão não foi é que nós estamos com a sala e o som não estava bom, então eu cedi o meu computador para um grupo e agora eu estou numa outra sala por causa da microfonia, que se eu abrisse lá, com certeza apareceria, por isso que eu estou saindo e vindo. Mas se alguém tiver perguntas, gente, eu acho assim, Fábio, você veio para voltar, tá? É verdade ou mentira, gente? Gente boa, né? A gente sempre fica encantada. A Fábio é boa na língua portuguesa, gente, mas ela tem essa outra faceta aí, que Deus capacitou ela, que ela trabalha muito bem. E eu diria assim para todos vocês, né? Vale a pena a gente repensar que texto que a gente está deixando escrito também no nosso trabalho e no nosso contato com as pessoas que estão com a gente, né? Você vê que uma observação de aula tem um foco muito mais amplo. Quando você olha por trás desse contexto, vem muita coisa, né? Mas eu não sei se alguém tem perguntas, eu vou ficar quietinha, porque senão ninguém libera o microfone. Eu vou fazer o seguinte, Esther, eu vou mandar para você depois tanto o PowerPoint, apesar que eu não tenho esses apegos, né? Tanto o PowerPoint quanto o roteiro de observação, para que elas possam ter em mãos. E aí, é claro, gente, esse é o roteiro que eu usava, tá? Vocês podem Mas é muito parecido adaptar. comigo, porque eu e a Fábio temos uma história, né? Um dia nós fomos dar uma palestra em Porto Alegre, e aí eu não conhecia a Fabiana. E aí abriram a porta e falaram, você vai ficar aqui no quarto de Fabiana. A Fábio já estava lá, e eu entrei.
e a gente se tornou grandes amigas, né? E logo Foi. depois ela me mostrou um programa do céu que eu fiquei encantada, que é o mesmo que eu trabalho com vocês desde que eu cheguei aqui. Inclusive, agora, não faz muito tempo, a Fabiana corrigiu o meu trabalho, que é como ela é professora de língua portuguesa, ela viu todo o modelo, é um trabalho que veio da mão dela, né? O último que eu propus para vocês foi uma correção que ela mesma fez. E eu sempre acho assim, Deus coloca pessoas no nosso caminho, e a Fábio foi uma delas, que me ajudou bastante nessa questão da orientação. Então, o modelo do nosso trabalho aqui, Fábio, é o seu modelo que você trabalhava na Associação Paranaense, nem sei qual delas lá. E é um modelo que dá muito certo. A gente só tirou um pouco o pé do acelerador por causa da questão da pandemia, que todo mundo perdeu o rumo, né? Não era uma questão de continuidade de trabalho, sim, de urgências que precisavam ser daí totalmente demandas que surgiram. Totalmente acolhidas, né? Então, a gente está aos poucos trabalhando, mas eu acredito que a fundamentação de 2 anos que a gente fez já deixou uma marca registrada, mas eu confesso para você que nesse último ano aí, né? Estamos aí vivendo talvez uns meses, 12, 13 meses, nós estamos fora um pouco do programa devido ao momento, né? Mas a gente retorna em 2022. Então, acho Fábio, que é isso. muito obrigada. A gente vai convidar você para vir aqui ao Vive a Cores, tá? Eu sei que a tua demanda está cada vez pior, mas você é uma educadora por natureza, né? Então, eu sei que você nunca se nega a participar quando pode, né? Que a tua vida não é muito fácil. Muito obrigado. Tenho certeza que todos amaram, tá? Mora no nosso coração. Querida, que Deus te abençoe ricamente no seu trabalho. E também a todos nós, os queridos coordenadores e orientadores, nós vamos voltar a conversar, nós vamos ter mais alguns momentos esse ano juntos, não no presencial, mas à distância. E esse é um assunto que os coordenadores que estavam aqui conosco hoje de manhã, os coordenadores de campo, estarão terminando com vocês. Essa palestra da FAB não é à toa que ela veio. De manhã nós passamos observando um pouquinho o comportamento em sala de aula, fidelização, rotina de trabalhos, e agora a FAB vem com uma fala complementar, que eu tenho certeza que os coordenadores vão estar abrindo esse diálogo com vocês para a gente poder não só enxergar essa sala nesse contexto todo que ela traz, mas também trabalhar para esse processo de matrícula, né? O nosso processo de matrícula, ele é o ano todo, né? Agora os diretores se empenham por trazer e coletar novos alunos, mas o nosso trabalho é manter quem entra até o final do ano e a renovação dessa matrícula. Então, nós precisamos parar e olhar um pouquinho para o que está sendo feito dentro das nossas escolas. Mas eu agradeço essa grande equipe de coração por ter tirado esse tempo por estar aí com a gente, tá bom? Tanto você, Fábio, quanto os colegas. Beijo. Vamos terminar com uma oração? Você pode fazer esse Por último favor. momento? Nossa, Vamos então lá. vamos orar. Oremos. Amado Deus, muito obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela vida da Esther, pelo trabalho que ela desempenha ali, por tudo que ela faz, pelo empenho que ela tem para o desenvolvimento acadêmico, prático, teórico, de cada pessoa que faz parte da equipe. Mas em suas mãos eu quero entregar cada pessoa que está nessa vídeo, cada coordenadora, cada orientador, coordenador, orientador, cada pessoa que o Senhor escolheu para estar neste lugar. Que o Senhor possa abençoá-los, dar força, resistência, para que em tempos tão diferentes eles possam fazer a diferença de acordo com a sua santa vontade. Por favor, ó Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com eles. Abençoa-os muito, em nome de Jesus. Amém.